Declaração dos Direitos das Humanas. Todas as mulheres temos direito à felicidade. Todas as mulheres temos direito a decidir sobre nossos corpos e nossas vidas. Em pé, filha. Todas as mulheres temos direito a gozar sexualmente na nossa sexualidade. Todas as mulheres temos direito a ser mãe e a não ser. Todas as mulheres temos direito a dizer nossa palavra e a calá-la. Todas as mulheres temos o direito de amar a homens ou mulheres ou a qualquer pessoa da orientação sexual que desejar. Todas as mulheres têm direito de exigir uma educação sexual adequada. Todas as mulheres temos direito de receber anticoncepcional gratuitamente, educação sexual para decidir, anticoncepcional para não abortar, aborto legal para não morrer. Todas as mulheres temos direito a sermos deuses e deusas que acompanham nossas existências e também a crer nas bruxas milenárias que ardem nas fogueiras fundamentalistas. Todas as mulheres têm direito de nos rebelar frente ao patriarcado, toda a opressão. Temos direito de gritar frente ao poder que silencia. Temos direito a viver em paz e enfrentar a ordem imperialista do frágil e má, que torna nossos corpos troféu de guerra. Todas as mulheres temos direito a não ser desaparecidas, a não ser sequestradas pelas redes mafiosas do tráfico de pessoas. Temos o direito a denunciar o feminicídio como um crime que lesa a humanidade. Todas as mulheres temos direito à moradia, à terra, à identidade cultural originária, à soberania alimentar, à soberania de nossos corpos, à reforma agrária. Todas as mulheres temos direito a ser de esquerda e a não entregar nosso apoio a quem desconhece nossos direitos, ainda que seja mulher. Temos direito a igual salário por igual trabalho, a igual saúde e a educação. Todas as mulheres temos direito a interromper uma gravidez não desejada e a continuar uma gravidez desejada. Todas as mulheres temos direito a exigir que nossos desejos sejam respeitados. Todas las mujeres tenemos derecho a bailar, para celebrar nuestros derechos y olvidar los mandatos y las culpas impuestas. Todas las mujeres tenemos derecho a cantar en el coro inconveniente de todas las rebeldías. ¡Viva el derecho de las humanas! Observações. A emancipação das mulheres será obra das próprias mulheres. As mulheres no poder não são garantia para o poder das mulheres. A consciência feminista não nasce em um cacho e nem cresce nas urnas. A consciência feminista é cultura de rebeldia, que nasce e cresce nos corpos que se rebelam contra a ordem patriarcal, contra a heterossexualidade obrigatória, contra o trabalho doméstico que quer nos domesticar. Declaração dos Direitos das Humanas, escrito por Sandra Torres, feminista mexicana, e lançado no Encontro de Feministas Socialistas, no último encontro latino-americano e caribenho feminista. Então, nós quisemos abrir esse momento de uma forma mais interativa, porque essa declaração, ela traz para a gente, ainda mais num dia como o de hoje, né? Em que daqui a pouco será declarada que a primeira mulher presidenta do Brasil, né, será eleita. Então, demonstra... Então, gente, primeiro que o tema da mesa, ele poderia ser dito no plural, né? Ao invés de feminismo, nós poderíamos estar nos propondo a tratar de feminismos, né? Já que o feminismo, assim como outros movimentos, é muito plural e muito diverso. Nós também poderíamos ter nos proposto a trabalhar um outro termo, que seria o de movimento de mulheres, ao invés de tratar de feminismo, né? E nós também poderíamos ter optado por discutir aqui relações de gênero, né, ao invés de tratar do tema feminismo. Então, assim, por que a gente optou debater feminismo e diversidade sexual no contexto das lutas anticapitalistas? Né, por um motivo, como o próprio tema já diz no final, porque o feminismo que a gente quer construir, apesar de ser um movimento policlassista,
ele é anticapitalista, né? Então, daí a explicação de por que da gente ter refletido que seria melhor abordar esse texto. Então, eu nem me apresentei, né? Para que tem algumas pessoas aqui que talvez não me conheçam. Então, meu nome é Tássia, eu sou militante feminista, milito na Marcha Mundial de Mulheres, né? Muito embora essa militância na marcha tenha sido muito mais esporádica, por causa das contradições que a própria Marcha Mundial de Mulheres vem sofrendo aqui no Brasil, né? Já que é um movimento feminista internacionalista, né? Mas aqui no Brasil, como todos os outros movimentos, vem passando por contradição. Eu milito, trabalho no Rio Grande do Norte, em Natal, né? E sou da direção executiva estadual do PSOL, lá do estado, e da coordenação nacional do Enlace, né? Assim como militante da marcha da Quarta Internacional. Bom, então, a gente queria começar, eu primeiro queria fazer uma pergunta. Existe alguém aqui nesse auditório que nunca participou de uma discussão sobre feminismo? Ó, estamos bem. Esse aqui, muito bem. Não, ótimo, excelente. Eu queria só saber mais ou menos qual que era, né, assim, a compreensão das pessoas do tema e tal. Não, então, mas acho que não custa a gente retomar, né, um pouco algumas discussões que são mais clássicas do feminismo, né? Muito embora eu estava conversando hoje com Maria Isabel, né, o nosso feminismo anticapitalista, ele também é muito plural, né? A gente tem uma herança teórica, vamos dizer assim, que ela é essencialmente a partir da experiência europeia e de alguns países da América do Norte, mas o nosso feminismo anticapitalista, ele vem ganhando nuances bem diversas, né? Bem latino-americanas, né? Isso aí Maria Isabel vai se aprofundar um pouco, né? Mas isso é só para demonstrar a pluralidade desse feminismo anticapitalista que a gente também constrói, né? Então, assim, não custa a gente dar uma pincelada, então, já que a quase totalidade dos camaradas e das camaradas já teve, né, algum tipo de acesso a essa discussão, né? Mas não custa a gente dar umas pinceladas, né, no papel que o patriarcado, aliado ao capitalismo, exerce, né, sobre as mulheres e contribui para seguir oprimindo, explorando as mulheres, né? Por que a gente insiste sempre nessa caracterização, né, e sempre falar do patriarcado? Primeiro que, assim como o capitalismo, o patriarcado ele tem a capacidade de readaptar-se às mudanças da sociedade, né? Muito embora a gente conheça a condição da mulher, enfim, que o patriarcado, ele existe, ele pré-existe ao capitalismo, ele surgiu antes mesmo do capitalismo, né? Mas existe uma aliança forte entre capitalismo e patriarcado que faz com que ambos consigam readaptar-se a cada momento histórico, né? E muitas vezes, como eu já disse, acho que na mesa que João Machado estava, muitas vezes se apropriando de algumas de nossas bandeiras, né? Para seguir oprimindo as mulheres, né? Então, nunca é demais a gente estar trazendo esse debate à tona, né? E a opressão e o patriarcado ele é responsável pela opressão que a mulher vive pelo simples fato de ser mulher por parte do homem, né? Então, isso é basicamente o que caracteriza essa definição que a gente costuma dar. Bom, e aí também dá uma pincelada de quais são os eixos, né, que ainda sustentam o patriarcado e que são utilizados pelo capitalismo para oprimir as mulheres, né? A gente e aí quando a gente diz que o patriarcado ele consegue readaptar-se, né, que é porque, por exemplo, a divisão sexual do trabalho, né, ela vem ganhando contornos, né, importantes, e principalmente no momento atual como esse. Depois a gente vai fazer uma reflexão sobre o documento que as mulheres da Quarta Internacional enviaram como contribuição para o Congresso Mundial da Quarta, né, em fevereiro passado agora, né, e que demonstra claramente essa capacidade de readaptação do patriarcado, né, onde a divisão sexual do trabalho continua exercendo um papel muito forte, né, o papel da família continua sendo preponderante, o controle da sexualidade das mulheres, né,
E aí vem a imposição da heterossexualidade obrigatória, como a Declaração dos Direitos das Humanas, né? Tanto aborda de forma bem enfática, né? Que reforça o controle da sexualidade do ponto de vista de não dar às mulheres a soberania sobre os seus próprios corpos, né? De decidir a forma como essas mulheres querem viver sua sexualidade, de impor uma maternidade obrigatória e, portanto, negar-lhes o direito de realizar o aborto diante de uma gravidez indesejada. Então, todo o papel que o controle da sexualidade, o papel que tem o controle da sexualidade na manutenção do patriarcado de forma muito atual, quer dizer, isso para a gente continua sendo muito claro e muito atual, né? Isso daí. Falar da divisão sexual do trabalho. Primeiro, eu acho que foi Dani que falou na mesa anterior, mas eu acho que eu falei disso também na mesa que João Machado estava. Do ponto de vista das mulheres, o que é o trabalho, né? Porque quando a gente fala em divisão sexual do trabalho, a gente se dá conta, como mulheres e como feministas, que a invisibilidade do trabalho da mulher contribui não só para a manutenção da divisão sexual do trabalho, como contribui para a continuidade da exploração desse trabalho. Então, quando eu perguntava a João Machado, né, como assim trabalho produtivo, improdutivo, e onde é que fica o trabalho reprodutivo? Né? Esse trabalho que ele não existe. Só para vocês terem uma ideia, nós participamos do Seminário Nordeste. Julinha, você me avisa quando faltar 5 minutos. O Seminário Nordeste de Programa de Governo do PSOL, lá no Ceará, né, eu fui para lá e tal, e foi interessante porque tinha um professor da UFC que fez uma explanação sobre várias caracterizações do trabalho, da renda no campo e na cidade e tal. E aí eu perguntei para ele, professor, você conhece algum estudo que tenha se preocupado em mensurar a renda não monetária das famílias rurais? A renda não monetária, né? Porque quando a gente trabalha com as mulheres, a gente sabe que, Maria Isabel também vai aprofundar esse debate, que a soberania alimentar ela é garantida essencialmente pelas mulheres, né? E a produção de alimentos que garante a soberania alimentar, ela simplesmente não é considerada como renda pela família. Por quê? Porque se é feito por mulher, não é um trabalho. Então, se não é um trabalho, não precisa ser levado em consideração. E, no entanto, são essas mulheres que, diante de um período de crise, né, no campo e na cidade, porque elas também são a maioria na economia informal, termina garantindo, muitas vezes, o sustento das famílias, né? Então, quando a gente invisibiliza o trabalho das mulheres, quando a gente não se preocupa em saber os dados, né, sobre esse trabalho, quando a gente simplesmente ignora, né, não estuda, não procura se aprofundar nessa discussão, né, isso contribui para que esse trabalho ele continue invisível, né? Ele continua invisível e essa divisão sexual do trabalho, ela se mantém. Então, a invisibilidade, o trabalho do ponto de vista das mulheres é diferente do trabalho do ponto de vista dos homens, né? Totalmente diferente. Também em relação à divisão sexual do trabalho, é interessante como o patriarcado, ele impõe um trabalho, mesmo que seja na economia formal, mas um trabalho que reproduz a divisão sexual do trabalho no espaço doméstico. Então, a gente sabe que, mais uma vez, a participação das mulheres naquelas atividades, né, que são as atividades ligadas ao cuidado, né? Então, elas são professoras, elas são assistentes sociais. Quando elas são médicas pediatras, elas são médicas ginecologistas. É muito raro, eu sou fisioterapeuta por profissão. Eu trabalhei algum tempo, fiz pós-graduação em São Paulo e a minha pós-graduação foi lá na USP, no Instituto do Coração. Não existem cirurgiãs cardíacas no Instituto do Coração. É um hospital que é referência na América Latina de transplante cardíaco, todos os procedimentos não existem. É a profissão mais valorizada, é a de médico cirurgião, é o que ganha mais dinheiro, é o que está, entendeu? Então, assim, quando eu digo isso é porque existe dentro das profissões mesmo uma divisão sexual do trabalho. Por outro lado, é difícil achar um médico pediatra. São só médicas, a grande maioria, né? Então, isso é para a gente trazer à tona esse debate da divisão sexual do trabalho, porque
Aí, falando da minha outra atividade profissional, né? Nesse último período, nos últimos 1 ano e pouco, eu estou vivenciando um trabalho de coordenar um programa da articulação do semiárido para a convivência sustentável com o semiárido. Moésio conhece muito porque ele acompanha essa discussão lá no Ceará também, né? Então, a ideia do projeto, além de outras coisas, é criar, fomentar ações a partir da sociedade civil organizada, né, para a convivência sustentável com o semiárido. Uma dessas ações é a construção de reservatórios para a captação de água da chuva, né, em forma de cisternas. Então, são as cisternas. Bom, quem constrói as cisternas são os homens, né, os cisterneiros, que a gente chama. Então, nós nos demos o desafio de capacitar mulheres, fazer cursos para cisterneiras, para ensinar as mulheres a fazer cisterna, para que as mulheres também pudessem construir, não só os homens, né? Porque, óbvio, a gente sabe que as mulheres garantem a soberania alimentar, são elas que plantam nos quintais de casa, no arredor de casa, mas construir cisterna é coisa de homem, né? E nós enfrentamos um problema no programa porque não tinha nenhum homem que quisesse dar o curso para as mulheres, porque dizia que isso não é coisa de mulher. Que mulher não tem que se meter a besta para ir construir cisterna, cavar buraco, carregar tijolo, né? Fazer o cimento, construir a cisterna, porque todas as cisternas iam ficar vazando. Mulher não sabe fazer cisterna, já se viu em algum canto do planeta mulher construir casa, construir cisterna. Bom, isso daí incidiu diretamente sobre o programa, porque o Rio Grande do Norte e a cooperativa onde nós trabalhamos foi a experiência piloto disso aí. Então, hoje, as jovens dessa comunidade quilombola, né, que participaram do curso de cisterneira, elas continuam querendo ser professoras, manicures, cabeleireiras, né, médicas, mas elas também, quando elas veem suas mães, né, fazendo cisternas, sendo cisterneiras, né, elas também passam a ter uma outra perspectiva profissional. Então, por isso que a divisão sexual do trabalho, ela incide, e é muito difícil da gente superar isso, né? Na nossa organização também, né? Basta ver, aí não é uma crítica, é uma mera constatação, basta ver quem são as pessoas que estão na comissão organizadora desse seminário. Quem são as pessoas que cuidaram da infraestrutura, de todas as questões organizacionais, né? Então, assim, isso é uma reflexão, porque a gente não é aqui, isso não é privilégio desse seminário, das organizações como um todo, né? As revolucionárias e as anticapitalistas também. Então, aí... Deixa eu ver aqui. Eu vou começar a discussão, e aí Maria Isabel vai dar seguimento, sobre o documento que a gente enviou para o Congresso Mundial, né? Partindo agora para o tema Mulheres e Crise de Civilização. Teve uma mesa que antecedeu, né, sobre crise de civilização, e a reflexão que a gente fazia naquele momento foi realizado um seminário de mulheres da Quarta, né, numa perspectiva de atualizar o programa feminista da Quarta e tentar construir um documento que contribuísse para o Congresso Mundial da Quarta. Bom, e desse seminário saiu esse documento, né? Então, a gente avaliou, a partir de experiências de vários países e vários continentes, né, de que essa crise, que é multifacetada, né, uma convergência de crises, ela incide de uma forma muito específica, afeta diretamente de uma forma muito peculiar as mulheres, né, de diversas formas, né. A crise econômica, ela tem um diferencial porque a gente, né, tanto as camaradas da Ásia, como as da América Latina, né, faziam a reflexão de que, diante da crise econômica que leva ao aumento do desemprego, sempre é reforçado o papel da mulher como mãe, como genitora, como responsável pelo cuidado na família e na sociedade, né? Isso que a gente está vivendo, esse processo de fortalecimento dessas posições reacionárias em relação ao aborto, no primeiro e mais especificamente no segundo turno, é um pouco fruto disso, né? É de pressionar as mulheres para que elas não reassumam o seu papel, né, de filhas, de mães e de genitoras, né,
e que voltem, né, não tenham problema em voltar para casa, perder o emprego, né, deixar que os homens ocupem o espaço, porque existe também essa discussão, né, de que as mulheres entrando no mercado de trabalho tomam um lugar que deveria ser dos homens, né. Então, isso na crise econômica se verifica muito claramente, né, da forma como isso incide diretamente na vida das mulheres, né. Também o aumento quando a gente fala assim, mas as mulheres aumentou a entrada das mulheres no mercado de trabalho, né? Então, conversando com as companheiras sindicalistas, a gente constatou que muitas vezes não, a gente se deparou com essa situação, né, de que nesse período de crise, né, era demitido um funcionário do sexo masculino que ganhava um valor X, né, vamos supor, R$ 1.500, sei lá. E aí se contratava 2 mulheres ganhando a metade do que o homem ganhava, né? Então, óbvio, as mulheres entraram no mercado de trabalho, mas a nossa tarefa é avaliar de que forma elas entraram, né? A forma precarizada como isso aconteceu, né? E não meramente declarar isso como um avanço das mulheres porque entraram no mercado de trabalho. Então, assim, e aí também até fazer uma constatação, acho que Luciene vai tratar melhor disso, mas é importante dizer que quando a gente fala da entrada das mulheres no mercado de trabalho, a gente fala a partir de uma lógica das mulheres brancas e de classe média, né? Porque a gente esquece que as mulheres negras, elas sempre trabalharam, desde quando ainda eram escravas, né? Então, a gente também tem que, quando for fazer essa análise, né, lembrar de que as mulheres, elas têm cor, elas têm orientações sexuais diferentes, elas têm classe, né? Para a gente nunca esquecer isso. Em relação aí tem a ver também com a crise econômica, o aumento da violência, né? Nesse contexto da crise de civilização. A camarada Consolação, Maria da Consolação, que é uma camarada nossa do Enlace, da Quarta Internacional de Minas Gerais, infelizmente ela não pôde vir, né? Mas Consola, no ativo de mulheres do Enlace que a gente fez, ela passou um dado muito importante, né? Que já foi resultado de um estudo durante no período em que a crise se agudizou mais, né? Que houve a constatação de um aumento importante da violência, né, nos grandes centros urbanos. E aí a gente foi atrás para ver o que era que isso significava, né? Isso tem a ver diretamente com o fato do desemprego, principalmente dos homens na família, mexe diretamente com a identidade desse homem no seio da família, né? Porque enquanto as mulheres têm uma identidade meio que diluída, então elas são trabalhadoras, mas elas também são mães, elas também são voluntárias no hospital ou na igreja, né? Elas também cuidam dos enfermos na família, né? O homem não, a identidade do homem é do chefe de família e do provedor, principalmente. Então, no período de crise, né, em que esses homens perdem o emprego, e muitas vezes as mulheres assumem esse papel, até na economia informal mesmo, né, costurando, lavando roupa, vendendo salgadinho, né? Então, a forma dele reafirmar o seu papel, né, como o que manda, como o chefe de família, é através da violência. Então, a gente constatou que essa é uma realidade que, nesse contexto de crise e civilização, vem se impondo. Bom, meu tempo já acabou. Eu queria terminar com uma frase. Não sei se eu vou achar aqui, viu, gente? Na verdade é uma frase, mas é uma homenagem também à camarada Denise Comani. Denise, ela era uma feminista belga, da Quarta Internacional, da seção belga, militante da Marcha Mundial de Mulheres, né, que morreu recentemente. Ela morreu esse ano ainda, e além de feminista e militante muito aguerrida da Quarta, ela também era companheira do camarada Eric Toussaint, né? E ela escreveu um texto que morreu quando ainda estava escrevendo o texto, não deu tempo de acabar, né, de escrevê-lo, né, mas a gente, como forma de homenageá-la, a gente colocou na lista de referências desse debate de feminismo, né, e ela, no final do texto, ela lança, né, aliás, não era o final do texto, né, a última frase que ela escreveu antes de falecer, o texto está incompleto, né,
ela faz uma pergunta que, na verdade, se constitui num desafio, né? E eu queria terminar com essa frase. Então, ela diz o seguinte: que tipo de homem ou de mulher pode romper o patriarcado e colaborar com a luta emancipadora das mulheres, né? Então, isso eu acho que traz para a gente um desafio, né? Da gente repensar não só formas de não reproduzir, né, essa opressão que secularmente o patriarcado impõe às mulheres, né, mas de nos dar a tarefa e o desafio de construir o novo homem e a nova mulher, já que as mulheres também reproduzem o machismo, né, rumo a fortalecer as lutas anticapitalistas e a sociedade socialista, que pelo que nós lutamos como feministas e como militantes revolucionárias também, né? Então, fica essa pergunta aqui de Denise Comani, e aí, no decorrer das falas das companheiras, a gente vai ter a oportunidade de refletir um pouco melhor. Bueno, quisiera un poco ubicar desde dónde vengo yo. Soy María Isabel Altamirano. La organización a la que me pertenezco es el Colectivo Feminista en Ecuador, y a la vez nosotras participamos en una alianza con otras mujeres que es la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador, que es un proceso de encuentro de diversidades de organizaciones de mujeres que lo que buscan es asamblear. Nosotros vamos asambleando por diferentes provincias. En el Ecuador se divide territorialmente por provincias, y nosotros asambleamos en esa diversidad. Vengo a hablarles desde esa experiencia, en donde hay una diversidad étnica, mujeres indígenas, mujeres afro, mujeres mestizas, desde una diversidad sexual, desde un encuentro también desde las mujeres de lo andino, en esa diversidad de lo andino que está la costa y la Amazonía, también incorporada a esa visión andina, y también desde un encuentro con la naturaleza, lo que ahora está muy, digamos, de moda hablar, que es la Pachamama. Pero este encuentro de la naturaleza desde las mujeres es más para nosotras histórica, ¿no? No es algo de último tiempo, es una construcción de un proceso que tiene siglos de resistencia. Y desde esas experiencias, desde esas construcciones, nos encontramos las mujeres desde sectores populares diversos. Y yo quería partir desde ese punto, ubicando en dónde estamos las mujeres en este momento, en esta realidad diversa. Y las mujeres estamos sosteniendo la producción y la reproducción, en el proceso de reproducción de la vida, en el proceso de cuidado de la naturaleza, sí, pero también en los espacios de producción de la economía. Es decir, nosotras no podemos dejar de vernos en ese encuentro fundamental que nosotras hacemos entre naturaleza y cultura, y en esta lógica del capitalismo, entre capitalismo y naturaleza. Nosotras estamos a cargo de la reproducción, como decían ya varias compañeras, Tarsia también ahora, a lo largo de este evento se ha reiterado el hecho de que las mujeres estamos en un espacio que es la reproducción de la existencia humana, y eso nos pone a nosotras un espacio fundamental, porque desde ahí nosotros reproducimos la cultura.
Estamos permanentemente reproduciendo la cultura a través de la memoria, a través de la crianza. Y el capitalismo sabe que en ese punto nosotras somos fundamentales para reproducir el propio capitalismo. Por eso nosotras somos fundamentales también para ese capitalismo, porque lo reproducimos cotidianamente y sin que nos paguen nada. Las mujeres también permitimos desde ahí la reproducción de la fuerza del trabajo. La mercancía que tiene el individuo, hombres, mujeres, para poder vender su fuerza de trabajo es reproducida en las casas. Desde las mujeres, sean abuelas, tías, madres, hermanas, todas estamos haciendo ese trabajo de reproducción de la fuerza de trabajo que necesita el capitalismo para seguir reproduciendo el mismo sistema. Las mujeres también estamos en muchas veces tenemos, y dadas las crisis y dadas las lógicas, incluso en el neoliberalismo, los estados redujeron las políticas sociales y las mujeres tuvimos que sostener todos los espacios de reproducción, de todas las tareas sociales a través de la reproducción que nosotras hacemos de la vida. Estamos cuidando la salud de los enfermos, estamos cuidando la asistencia doméstica de otras mujeres. En ese sentido, también nosotras estamos, no solo aquí, sino también en la parte productiva. Las mujeres hemos tenido tanto que salir al trabajo productivo y con el capitalismo, con el neoliberalismo y las crisis económicas, las mujeres tuvimos que entrar al trabajo informal de manera masiva y hemos multiplicado diversidad de formas de trabajos para poder lograr ingresos familiares. Las mujeres también estamos cuidando de la naturaleza, al mismo tiempo que la estamos produciendo desde esa lógica capitalista, también estamos cuidando las semillas, cuidando las fuentes de agua. Estos elementos para nosotras son fundamentales situar para ubicarnos en donde estamos. Y para ubicarnos desde ahí, asumiendo que somos entonces sujetos que estamos en las relaciones fundamentales que el capitalismo necesita para reproducirse. Y desde ahí nosotras también hacemos una diversidad de luchas y resistencias. Las mujeres del sur en general y específicamente las mujeres de la región andina, estamos cruzadas por estos múltiples conflictos y esos múltiples conflictos de clase, de etnia, de sexo, los conflictos generacionales, los conflictos migratorios, nos ponen entonces un conjunto de luchas en donde nosotras logramos sintetizar el encuentro de lo popular, de lo diverso, de la perspectiva internacionalista, de la perspectiva ecologista de esas luchas, de la perspectiva de la diversidad étnica, cultural, sexual. En nuestras luchas se logran sintetizar este conjunto de elementos porque nosotras no podemos hablar de nosotras sin reconocer esas diversidades en donde estamos y desde dónde estamos luchando frente al capitalismo. Pero claro, no es solo el capitalismo, es el capitalismo patriarcal, androcéntrico. Y es en ese sentido también donde nosotros ubicamos cómo esa relación, cómo esa nueva relación, desde una crítica a la relación cultura-naturaleza, las mujeres nos estamos planteando en esta región y desde el sur en general.
decir y partir también de dos autocríticas que hacemos ahí en la relación cultura-naturaleza. La una que cometió el mismo feminismo, que es el hecho de romper con la naturaleza para poder nosotras reconocernos como mujeres, como sujetas mujeres. Porque en un momento de la historia humana, esa lógica patriarcal nos puso a nosotras en un sentido de objeto, en un lugar de objetos. Fue eso esa condición de ponernos como objeto, que en las luchas de cientos de años, las mujeres buscaron romper esa visión de nosotras mismas para situarnos como sujetos históricos de nuestras propias historias. Por otro lado, también hay una autocrítica al ecofeminismo, a corrientes del ecofeminismo, en donde también a ratos se corre el riesgo de naturalizar, de llegar a los esencialismos de naturaleza, mujer. Y este también es un riesgo que nosotras corremos al volver a vernos nosotras en esa relación naturaleza-naturaleza. Nosotras asumimos, y nuestra realidad de mujeres andinas nos hace reconocernos a nosotras, y creemos que el planteamiento ecologista necesariamente pasa por reconocernos como naturalezas, pero no una naturaleza que esencialice y naturalice mujer, madre, naturaleza, sino una construcción, una visión de naturaleza como deseo, como la reconstrucción, como el volver a ver nuestro propio deseo. Hombres y mujeres deseamos, pero lo que pasa es que en el capitalismo patriarcal y androcéntrico, a las mujeres no solo nos expropiaron de las herramientas de trabajo, nos expropiaron también de nuestro propio deseo. Y eso para nosotros es muy fuerte y es fundamental recuperarlo. Nuestro deseo, partiendo de nuestro deseo sexual como naturalezas que desean, hay que volverlo a reposicionar como una posibilidad liberadora de nosotras mismas. Desear nuestro cuerpo permite nuestra autodeterminación sobre nosotras mismas, nuestra propia decisión de qué es lo que queremos y cómo queremos hacerlo. En ese sentido, nosotras planteamos entonces el volver a nuestro propio deseo en esa nueva relación que permita esa nueva relación cultura-naturaleza, en donde las mujeres además reconocen a la naturaleza como productiva. La naturaleza en sí misma está produciendo. Y entonces, en ese nuevo reconocimiento de naturaleza productora, las mujeres cuidan de esa naturaleza. Es cierto, también han sido cómplices de producirla en una lógica productivista del trabajar para lograr ese valor monetario, ¿no? Pero también las mujeres, desde las resistencias, plantean el otro sentido de un trabajo creativo, de un cuidado de la naturaleza. Para nosotros desde ahí entonces también es importante que nuestros procesos organizativos recuperen esta nueva relación con la naturaleza, pero también nos vean a las mujeres como sujetos estratégicos con quienes tienen que aliarse. O sea, para nosotros, si una organización no habla de las cosas fundamentales que se asume como la gran política, los grandes ciclos, las ondas largas, las ondas cortas, también tan fundamentales como el tema de la situación de las compañeras, de qué pasa con nuestras realidades concretas, qué pasa con las lógicas violentas que existen
o sexistas, machistas. Para nosotras eso es fundamental porque además en las organizaciones de la izquierda ecuatoriana y muy parecidas a ver, en la región andina, nuestras organizaciones son muy machistas. Y nosotras asumimos como un elemento fundamental entonces hablar de estos temas. Si una organización no habla de esos temas, entonces no nos sentimos parte de esa organización. Hablar de las ondas largas, por ejemplo, para nosotras implica poner las variables de la economía reproductiva que está a cargo de las mujeres, tanto como qué está pasando con las variables ecológicas. Sin la alianza ecologismo-feminismo, para nosotras no es posible socialismo. Nosotras asumimos que las que podemos cambiar nuestra propia historia somos nosotras. Y en ese sentido, entonces, es importante hablar de nuestros problemas. Para nosotros es importante también la continuidad de las memorias históricas, marxistas, mariateguistas, la recuperación de identidades. También de nuestras propias identidades desde las mujeres, desde las historias de las mujeres. Pero sobre todo para nosotros es fundamental asumir que los que estamos aquí ahora somos las que podemos cambiar esta historia. Y en ese sentido también hacemos una alianza fundamental con los jóvenes, una alianza fundamental generacional. Es importante. Una alianza fundamental entre la diversidad sexual es fundamental. Porque solo el partido, para nosotras, que hable de esa diversidad, de ese encuentro histórico, generacional, étnico, de clase, incluso la alianza norte-sur, desde una apuesta de reconstrucción del deseo para nosotras, del encuentro con nuestro propio deseo, de cómo queremos que esta historia, que esta vida sea para nosotras ahora, entonces podemos hablar de un proceso revolucionario. Creo que está ahí. Achou essa formação interessante, assim, inclusive a ordem de fala das mesas, dessa mesa especificamente, porque assim, é impossível falar de homofobia sem falar de machismo, sem falar de misoginia. E eu estava pensando, enquanto eu estava ouvindo a Tárzia e a Maria Isabel, que quando a gente vai falar de feminismo, a gente vai falar de machismo. Né? Quando a gente vai falar de emancipação do ser humano, a gente vai falar da opressão. E quando a gente vai falar de diversidade sexual, a gente vai falar de homofobia. Essas coisas, elas não podem ser desvinculadas. Né? E eu acho que mais do que machismo, quando a gente fala de homofobia, a gente tem que falar de misoginia. Né? Dessa sociedade capitalista que reifica a mulher, e mais do que reificar a mulher, reifica o que é feminino, né? Confere uma função ao que é feminino, que é diferente. Voltou? Oh, beleza. Deixa eu deixar ele paradinho aqui. Assim, objetifica aquilo que é feminino, né, e desumaniza. E isso se reproduz quando você vai lidar com a diversidade sexual, porque homofobia nada mais é do que reduzir todo um segmento da população àquilo que é absolutamente odioso na sociedade, que é o feminino. Né? Quando a gente pensa qual é a diferença entre um homem homossexual branco, ocidental, de classe média ou de classe média alta, e um homem heterossexual, também branco, ocidental,
é a sua prática sexual, é a prática sexual que o diminui, porque é uma prática sexual que o iguala às mulheres, né? Então, assim, eu coloquei na lista lá do grupo um texto de uma filósofa espanhola que tem sido uma referência de pensamento sobre diversidade sexual, principalmente anticapitalista, para mim há alguns anos, uns 2 ou 3 anos. Tá? Ela se chama Beatriz Preciado. Ela tem uma história que a levaria para ser talvez a grande representante da pós-modernidade, aquela pós-modernidade mais difusa e que a gente rejeita tanto, porque ela foi aluna do Derrida, foi aluna da Judith Butler em Princeton, e agora ela está dando aula de teoria de gênero na universidade, fora dos marcos da modificação de sexo, o que transforma a testosterona numa droga ilícita tanto quanto a heroína. Isso também é muito interessante que a gente preste atenção. E ela propõe, o que ela propõe para a gente agora é que a gente vive numa era pós-fordista farmacopornográfica. Tá? Eu vou explicar mais ou menos o que é isso que ela quer dizer, com alguns trechinhos, né, que eu separei aqui, que eu vou falando e comentando, né, lendo e comentando. Espera aí que eu separei. Vamos lá, tá aqui. Primeira coisa que ela diz que, assim, durante o século XX, é o período em que se leva a cabo a materialização da farmacopornografia, da psicologia, da sexologia, da endocrinologia e a endocrinologia estabeleceram sua autoridade material, transformando os conceitos de psiquismo, de libido, de consciência, feminilidade e masculinidade, heterossexualidade e homossexualidade em realidades tangíveis, em substâncias químicas, em moléculas comercializáveis, em corpos e biotipos humanos, em bens de intercâmbio, em commodities, né, gestionáveis pelas multinacionais farmacêuticas. A ciência alcançou, né, se a ciência alcançou um lugar hegemônico que ocupa como discurso e como prática na nossa cultura, é precisamente graças ao que o Ian Hacking, o Steve Woolgar e o Bruno Latour chamam de autoridade material. É dizer que a capacidade para inventar e produzir artefatos vivos. Por isso a ciência é a nova religião da modernidade, porque tem a capacidade de criar e não simplesmente de descrever a realidade. O êxito da tecnociência contemporânea é transformar a nossa depressão em Prozac, a nossa masculinidade em testosterona, a nossa ereção em Viagra, a nossa fertilidade ou esterilidade em pílula, a nossa AIDS em coquetel triterápico. Tá? Sem que seja possível saber quem vem antes, a depressão ou o Prozac, o Viagra ou a ereção, a testosterona ou a masculinidade, a pílula ou a maternidade, a triterapia ou a AIDS. Essa produção em autofeedback é própria do poder farmacopornográfico. Bom, a proposição dela é que, a partir da década de 70, o capitalismo descobriu as suas formas novas, né? O capitalismo que a gente conhece também e que se adapta muito rapidamente a qualquer tipo de resistência, formas novas de dominação. E uma delas é a dominação da nossa subjetividade. Então, assim, o capitalismo, em grande parte, através da indústria farmacêutica e da produção cultural da pornografia, né, consegue nos vender a imagem que a gente consome, né, constantemente. O que isso tem a ver, por exemplo, com a sexualidade? Quando a gente está... Preciso pegar esse microfone, vamos ver se funciona na minha mão ou se tem a maldição dele.
eu organizar isso aqui melhor. Quando a gente está desviante daquilo que é o padrão, e é o padrão, eu não vou nem falar porque já foi falado pela Tássia, pela Maria Isabel, assim, o quanto o sistema familiar tradicional, heteronormativo, é uma base, né, de sustentáculo da sociedade capitalista. Mas quando você tem um comportamento desviante disso, você tem... O capitalismo tem duas maneiras de lidar com você. Ou ele expurga, né, ele te elimina, ou ele te absorve. E isso, talvez, seja o que tenha acontecido com a homossexualidade, com a diversidade sexual, com as sexualidades desviantes do padrão, né, principalmente da década de 70 para cá. Então, a gente tem avanços significativos, na qual a esquerda está muito envolvida, em termos de direitos, para esse segmento da sociedade, né, para o sujeito LGBT, mas são avanços que o transformam mais e mais no sujeito LGBT heteronormativo. A gente tem uma demanda por casamento, a gente tem uma demanda por ter filhos, né? A gente tem uma demanda para estar inserido na sociedade capitalista. O capitalismo sacou isso muito rapidamente. Eu estava vendo um dado que a Beatriz coloca aqui, que é muito interessante e que mostra como essas duas grandes indústrias, né, da produção de cultura pornográfica e a farmacêutica, identifica rapidamente mais um grupo de consumidores. Em 1973, a homossexualidade foi retirada do DSM, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. 10 anos depois, em 1983, a transexualidade entrou no manual como transtorno mental. As pesquisas farmacêuticas, as pesquisas da indústria farmacêutica tinham avançado para além da pílula, que isso é muito interessante, porque o controle, a pílula que nos deveria dar o controle do nosso próprio corpo, na realidade, é o controle do capitalismo sobre a nossa decisão, né, de reprodução ou não. A gente não tem... A pílula não nos emancipou como deveria. E aí o que acontece? Você não vende remédio se você não tem uma doença. Então as pesquisas foram para além da pílula, para além desse controle do processo reprodutivo da mulher, porque outras demandas foram surgindo. Por exemplo, as demandas de mudança de gênero, mudança de sexo. Então, entra em 1983 a disforia de gênero, que é uma luta muito grande dos e das transexuais hoje no mundo para que se retire do DSM, porque a indústria farmacêutica começa a produzir remédio para isso. Começa a produzir testosterona em gel, começa a produzir injeções de testosterona e que permitem aquilo que a transexualidade chama de passabilidade, ou seja, que você realmente se transforme no outro sexo. Agora, outra coisa que também é interessante, e aí que eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção, é o potencial revolucionário desse segmento LGBT. Quando ele rompe com a lógica estabelecida heteronormativa. Assim, da mesma forma que os companheiros da esquerda, principalmente os mais jovens, muitas vezes erroneamente se veem como feministas, a maior parte dos companheiros e companheiras da esquerda também erroneamente se veem como anti-homofóbicos, né? Só que quando pensam em gêneros, pensam em homens e mulheres, né? O sujeito LGBT, ele transcende isso. A Beatriz Preciado, por exemplo, se diz transgênero.
ela não é homem e ela não é mulher. E a sociedade capitalista, para incluir esse bololô, esse novo grupo, como grupo de consumo e como grupo para ser explorado, né, faz questão de que essa divisão binária continue. Né? É importante que a gente garanta que quem é a mulher e quer se transformar em homem, se transforme em homem. Isso é libertador. É importante que a gente garanta que quem é homem e quer se transformar em mulher, se transforme em mulher. Isso é libertador. Mas a gente não pode garantir de jeito nenhum que haja outras identidades, outros gêneros, outras coisas que rompam com esse binarismo e com a sociedade heteronormativa. Eu estava procurando uma frase específica e o Carlos acabou me dando essa frase na fala dele, na mesa anterior, para falar sobre a existência. Ele falou, ele citou Marx, né, que o ser dos homens é a sua principal atividade vital. Quando você fala no segmento LGBT, talvez isso seja mais importante, né? Nossa primeira grande dificuldade no mundo que a gente vive, capitalista ou não, é existir. Né? Quando se pensa em invisibilidade feminina, você pode multiplicar exponencialmente aí quando você fala de orientação diante do padrão, né? Outras orientações sexuais. Isso dificulta também que a gente consiga construir políticas, formular políticas que sejam realmente libertadoras para esse segmento, né? Porque é invisível, ele não existe. Então não existe, beleza. E aí você tem a pós-modernidade trazendo uma luta anti-identitária, falando, não, nós temos que transcender as identidades, e você entende a importância não só da existência, mas da gente agregar a luta identitária do segmento LGBT para que a gente possa produzir políticas públicas. Se você não tem ninguém que se identifique como homem gay, você não tem uma política pública de saúde específica como homem gay, você não tem uma política específica de educação e de todas as coisas básicas que a gente quer para a sociedade toda. Se você não tem ninguém que se identifique como mulher lésbica, você também não tem uma política pública específica, pública, estatal, tudo aquilo que a gente demanda. Então é importante que a gente agregue essas identidades também, passe a reconhecê-las, né? Passe a reconhecer, mais do que isso, as identidades transgênero, né? Que eu acho que é onde se coloca o maior potencial revolucionário. Eu recebi um e-mail hoje de manhã muito interessante de um amigo que faz a discussão LGBT talvez há tanto tempo quanto eu, um pouco mais, em que ele estava reclamando do leilão que foi feito nessa campanha eleitoral com o segmento LGBT. Né? As pesquisas dizem que 10% da população pertence ao segmento LGBT. Sendo assim, vamos pegar 10% da população brasileira foi leiloada nessa campanha, assim, uma das demandas principais, que é a união estável, a união civil, entre pessoas do mesmo sexo, virou um motivo de apelo ou de repulsa, né, nas mãos dos dois candidatos que estavam aí, e na realidade 10% da população foi objetificada, foi reificada. Assim, deixamos de ser ser humano naquele momento para ser utilizado, né, daquilo que a gente está buscando como humanização, para ser utilizado como
jogo como argumento de repulsa ou de atração de votos. E isso não teve nenhum escândalo da esquerda assim, brasileira. Em nenhum momento, assim, a esquerda brasileira se movimentou em grande parte, quer dizer, as companheiras da esquerda brasileira se movimentaram em grande parte porque estavam sendo objetificadas também no debate do aborto, mas a gente não teve a mesma solidariedade quando se tratou, né, desse segmento LGBT. Então, acho que assim, tem várias questões que a gente ainda não conseguiu atingir, né, como sujeitos de esquerda, sujeitos revolucionários, e que, assim, acho que já foi falado anteriormente, né, a gente tem que pensar naquilo que nos transversaliza, que transcende também o que é classe, né, esses movimentos policlassistas, e aí a gente começar a pensar na ampliação, né, que são os oprimidos pelo sistema capitalista, e como a gente organiza, né, todos esses oprimidos numa luta anticapitalista só. Aí eu tenho pleno acordo com o que a Dani falou mais cedo. Eu acho que talvez seja essa a grande bandeira, né, e que vai nos unificar e vai fazer com que a gente avance, né, nas discussões que a gente tem, especificamente naquilo que tange a comportamento e a subjetividade, né, o controle e a autonomia total dos nossos corpos, da nossa expressão do desejo. Eu acho que é isso, porque eu realmente não tenho mais tempo, mas aí depois a gente vai ter mais uns 5 minutos para terminar.